Ou O seja, seu diagnóstico primeiro, sobre o estado da nação, não percebi. o seu diagnóstico sobre o estado da nação, se fosse João Lourenço, qual é a fotografia que tiraria da realidade do Estado angolano? Bom, se fosse João Lourenço, faria uma comparação de Angola com outros países que têm a mesma característica governamental, como a China, que é também uma ditadura, como o Ruanda. Na China e no Ruanda, os governos providenciam certo desenvolvimento à população, mas retiram os direitos cívicos e políticos e sociais, sociais não, políticos e civis destes. No caso de Angola, o governo não providencia desenvolvimento e também não providencia direitos. Quer dizer que há aqui um problema. O presidente João Lourenço precisa de providenciar e mudar o quadro para oferecer direitos e desenvolvimento ao povo angolano. A China, por exemplo, ela está a avançar, é desenvolvida, é uma das maiores economias do mundo, mas em termos de liberdades o governo tira. No caso de Angola, ou melhor, no caso do Ruanda, quase a mesma coisa, que também tem a mesma característica que nós. Agora, no caso de Angola, retira-se essas duas coisas. Não, o governo não providencia direitos, não providencia desenvolvimento para o país. Quer dizer que nós, se comparados com outros regimes autocráticos, nós estamos muito em baixo e há necessidade de o presidente João Lourenço rever o rumo do país para que o quadro seja alterado. E como é que se altera? Isso altera-se primeiro... Não deve rever, deve sair. Não tem tempo para rever. Enquanto ele está no poder, ainda tem um mandato por cumprir, não pode providenciar aqui um quadro vazio. Às vezes nós já vimos erros graves que o presidente também já cometeu e nunca colocou, ou melhor, que num outro país o líder colocaria pelo menos o seu cargo à José Gama, disposição. o que é que colocaria, se fosse convidado a escrever o discurso do Presidente da República, João Lourenço, o que é que colocaria sobre o país real neste discurso? Se fosse convidado a debitar alguns tributos, aqui uma espécie de uma assessoria grátis no discurso que o Presidente da República vai apresentar ao país na próxima segunda-feira. Bom, primeiro é que a natureza do Estado da Nação é fazer uma abordagem de vários tópicos daquilo que aconteceu no país, no plano da estabilidade política e paz, no plano dos investimentos, defesa e segurança nacional, no quadro da cooperação internacional, educação, que engloba a área social, reconciliação nacional. Mas, Gama, nessa altura, o que das finanças. Eu penso que nessa nós altura, precisamos... nessa altura, Gama, José Gama, nessa altura o que mais preocupa o país é o lado social e econômico. Há muita pobreza. Nós vemos que o poder de compra do angolano, o poder de compra do angolano diminuiu e é necessário que o presidente, ao pronunciar o discurso que vai fazer, explica a pessoa, o cidadão tem de ouvir o discurso, e perceber porque que a sua vida não mudou. Ele votou em 2022, em agosto, já estamos há um ano das eleições. Ele, ao ler esse discurso, precisa de perceber as alterações que aconteceram e entender por que a vida não mudou, por que não há pão, por que não há água, por que há isso, por que a economia continua a ser, no sentido de 90% ainda das exportações, por que o PIB continua a ser dependente a 50% do petróleo. Ele precisa de perceber isso tudo. Este é que é o conceito do Estado da Nação. A responsável de tudo o que é negativo que acontece no país. Ele apenas é responsável das coisas boas que acontecem. Ele goza e tem essa proteção. Depois, há a cultura política dos dirigentes angolanos de buscarem sempre
culpado para tudo. Anteriormente era o Covid, outras vezes era que a oposição estava a atrapalhar. O importante para os regimes com características ao nosso é buscar um elemento de culpa e não trazer aqui, apresentar as falhas, por exemplo, numa vertente técnica. Por que é que falhou, por exemplo, no plano de investimento? Nós estamos a ver, há poucos dias o Presidente tomou uma decisão de anular os vistos, ou melhor, anular os vistos para cerca de 70 países. Mas nós sabemos que quando ele está a tomar essa decisão é para abrir o investimento estrangeiro para Angola. Isso quer dizer que provavelmente terão feito um estudo e notaram que o país precisa mesmo de se abrir. Mas agora, é necessário analisar os riscos que isso tem e isto nos dá o indicador, como dizia, isto dá-nos o indicador que alguma coisa não está bem. O país precisa de investidores, a economia ou as finanças angolanas estarão aí com algum problema, de uma forma, o país o presidente abriu de uma forma e nem sequer informou os consulados e embaixadas. Estes também só ouviram, estes também só ouviram pela televisão. Então, esta medida não existe nada forçada não, às pressas, dá indicador de que alguma coisa estará a acontecer ou aconteceu ou fizeram leitura de alguma previsão a indicar que precisam de algo. Gama, ninguém é responsável por nada. Por exemplo, morre um paciente por falta de atendimento no hospital, a ministra da Saúde não se demite. A polícia mata torta e à direita, os comandantes não se demitem. O ministro do Interior, idem. Por exemplo, nos outros países, um polícia mata, o ministro não se demitir, mas o seu comandante, o homem que lhe despachou para ir na tal missão, tem que colocar o seu lugar à disposição. Isto mostra que dá razão àquilo que o Frei está a dizer, que o presidente não admite erros. O que está é reflexo da sua... Gama, desculpa, senhor, acabou por trazer aqui um elemento muito interessante nesta conversa. Muito recentemente, acho que a semana passada, o comandante de uma das províncias da República Democrática do Congo foi responsabilizado pelas pessoas que morreram numa manifestação e foi condenado à prisão perpétua. Aqui em Angola nunca vimos um comandante provincial que é condenado e é responsabilizado criminalmente quando existem atos em que morrem cidadãos que são executados por efetivos da segurança pública. Aliás, nós temos casos de ministros, dou um caso concreto, que vão ter como presidente no início, se penitenciaram, falaram dos seus roubos ou negócios no tempo do Eduardo dos Santos e o presidente deu-lhes votos de confiança. Quer dizer que temos aí o ministro Archer Mangueira, vimos no início, foi a pessoa que foi ter com João Lourenço e denunciou aquele esquema do Zeno dos Santos do envio de 5 bilhões de dólares para Londres. O Archer Mangueira também tem antecedentes. O ministro da Energia e Águas também foi ter com o presidente, abriu o jogo, disse que na altura não havia regras, e foi perdoado. Quer dizer que isto se enquadra naquilo que estamos a falar. Todo aquele que chega ao presidente e confessa o que andou a fazer é perdoado. Aqueles que não confessaram, não admitiram os seus erros, são penalizados. Nós pensamos que o Repórter Sem Fronteiras, no seu último relatório, classificou Angola como parcialmente livre. Por exemplo, temos aqui também o caso do pluralismo na comunicação social. Existe pluralismo. A comunicação social ouve as outras vozes. Vimos recentemente até o presidente da UNITA ou a própria UNITA reclamar que o seu presidente nunca é chamado para ser entrevistado na mídia pública. Se for para ser entrevistado, ou melhor, se for para cobrirem, por exemplo, um comício da UNITA, fazem cortes ou passam apenas aquilo que convém passar. Gama, não será que a consequência
desta falta de liberdade, principalmente nos órgãos públicos do Estado. Estamos a falar, o partido no poder acabou por, aqui passa a expressão, colocar no cafrique os órgãos públicos? Sim, porque primeiro é que até dada altura nós tínhamos vários órgãos de comunicação social que estavam nas mãos dos privados, e é assim que deve ser, e o governo monopolizou muitos deles e passou a ter controle em violação à lei também, a lei de imprensa que proíbe os monopólios. E estes órgãos, como a Zimbo, estando nas mãos agora do governo, do titular do Poder Executivo, estes órgãos acabam por ter uma conduta e uma conduta de sentirem-se que devem servir ao governo, porque muitos dos trabalhadores da Zimbo, do país e outros pertenciam ao setor privado. Agora eles têm uma oportunidade de fazerem parte do setor estatal, e em Angola há muita gente que gostaria de fazer parte da função pública, e portanto estes jornalistas acabam por estar nas mãos do governo e acabam por ter uma conduta no sentido de agradar o governo. Caso contrário, são despedidos e não entram para a função pública. Basta ver que a Zimbo e outros já foram confiscados há mais de 3 anos e até agora a sua situação não está regularizada. Vimos há 2 semanas funcionários da Rádio Global que pertencia ao senhor Manuel Rabelais, ex-ministro, e estes a reclamarem que até os dias de hoje a sua situação não está regularizada. Eles estão sob tutela da RNA, mas até aqui eles próprios desconhecem qual é o seu papel, qual é o seu vínculo. Então, isto penso que é do interesse do governo, que se calhar mantê-los assim, para eles continuarem a ter uma conduta a favor e ao serviço também das autoridades e do partido que governa o país. Mas por aquilo que nós temos falado sobre a comunicação social, tem havido espaço de reconhecimento por parte de quem faz a gestão desses órgãos, principalmente aqui do titular do Poder Executivo, de que esses órgãos estão mal, não estão a servir o interesse público? Eu penso que não, porque basta ver que eles servem quem os nomeia. Quem os nomeia é o poder político. O poder político está nas mãos de um partido e eles servem o partido. Eu acho que há uma cultura, nunca se mudou o país, e eles acham que isso é normal. Acham que esse trabalho de cobrir as atividades do MPLA, passar o comício do MPLA, até não é normal passar o comício do MPLA, mas o anormal é não passar o comício ou a atividade dos outros. Então, os jornalistas encaram isso como uma coisa mais normal os jornalistas não, os gestores destes órgãos, que é a coisa mais normal que há. Eles, quando são nomeados pelo titular do Poder Executivo, que é o presidente, então eles entendem que têm que fazer o jogo do presidente. Vimos até um antigo PCA da TPA que foi afastado e ele faz a denúncia porque não cumpriu com uma orientação, né, que era do interesse do governo. Então, o governo também, quem os nomeia, tem o entendimento que estes órgãos devem estar ao serviço do governo e não ao serviço do cidadão e do povo. Estado. José Gama. É que eles acabam de transformar nesses órgãos como instrumento de propaganda do poder político. Então, a solução para o problema da comunicação social passa necessariamente para uma mudança dentro da estrutura política do país. Correto. A solução do país, nós antes entendíamos que o problema do país era nas pessoas, era mudar de líder. Nós mudamos de líderes tivemos um líder em 75, que morreu depois, tivemos um líder que governou quase 32 anos, que depois saiu, temos agora um atual líder. Então, há a percepção que o problema não está nas lideranças, o problema está no sistema que estes líderes e os seus partidos criaram. Portanto, este quadro só vai mudar
quando este sistema cair por via eleitoral. E, enquanto manter-se assim, também não vai mudar, porque as pessoas, esses líderes que estão a governar, eles governam no sentido de preservar este quadro, de conservar este poder e de trabalhar na manutenção deste mesmo partido para estar no poder. Portanto, o quadro não vai mudar aqui, provavelmente depois de 2027, se Angola realizar eleições transparentes e justas. Ou seja, a solução passa na alternância do poder político. Não percebi? Passa na alternância do poder político. Explique, Eduardo. Sem sombra de dúvida, isso passa por uma alternância de poder. É necessário que o MPLA saia do poder por via eleitoral e depois o país, por exemplo, não, isso não é só na comunicação social, isso é na polícia, nos serviços de inteligência, no governo, em muitas instituições do Estado, para que esses agentes passem a ter uma noção em um sentido republicano. Enquanto não acontecer uma mudança do governo, isto não vai, este estado atual não vai acontecer. Não vai acontecer. Nós vejamos, temos quadros na diplomacia, eles acham, a interpretação deles é que eles devem servir o partido que está no poder e não as pessoas. Não o Estado angolano. Têm que defender